Sabe qual é o querer de Deus para a nossa vida? Sabe como podemos encontrá-lo? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, que bom ter a presença sua neste canal e se inscreva para podermos juntos fazer este itinerário com a Palavra de Deus todos os dias. Lembrando que também lá no meu canal, Padre Isaac Madureira, também estamos fazendo itinerário com os santos, falando do testemunho deles para que a vivência do Evangelho. Então é muito interessante, vale a pena também conferir lá no canal. Bom, eu quero pegar com vocês também a palavra em Marcos, capítulo 1, versículo de 40 a 45. Diz assim: Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu: Se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Essa palavra vai nos trazer algo importante. Este leproso sabe que se Deus quer alguma coisa, este algo acontece. Só basta então que Deus queira. Bom, o leproso sem dúvida quer ser curado. Então ele precisa que a vontade de Deus se una à vontade dele. A gente chama isso de comunhão de vontades, quando uma vontade se torna igual à outra. Quando a minha vontade se torna a vontade de Deus. Para isso, nós podemos pensar, será que então preciso converter a vontade de Deus na minha? Não, esse não é o caminho. Primeiro, porque para nós descobrirmos o caminho, precisamos orar. Orar significa descobrir o que Deus quer e não simplesmente querer que Deus faça aquilo que você quer. Eu quero que aconteça isso e eu quero que Deus se mova para que aconteça isso. Quem é um homem de oração é o contrário. Ele tem um problema, tem uma dificuldade, mas ele não fala a Deus o que ele quer, simplesmente. Ele pergunta a Deus o que Deus quer para ele diante dessa situação. É sutil, mas é muito importante essa diferença. É eu perguntar: o que tu queres, Senhor, diante desse problema familiar? Não é dizer: eu quero, Senhor, que você resolva assim este problema. Porque pode ser que Deus resolva como você está pedindo, porque houve realmente aquilo que você está pedindo, é o que Deus também desejou e sonhou e entende que é o melhor caminho. É lógico, claro que Deus quer que todo mundo seja curado, mas Ele também quer que você chegue à vida eterna. Por isso, Ele percebe naquela cura um caminho que pode te ajudar, ou um caminho que aquela cura pode talvez te afastar de viver a experiência da eternidade. Então, esse é o sentido de poder unir a isso. Outro caminho também é quando nós percebemos que a própria palavra de Deus deseja algo, é uma expressão da vontade de Deus. Então, se você percebe que a palavra de Deus te faz um convite, você precisa obedecer aquele convite, porque naquele convite tem aquilo que Deus deseja. Então eu me uno à palavra de Deus num convite. Tem uma situação muito interessante, até parece mentira, mas é a pura verdade, aconteceu conosco, vocês vão entender por quê. Olha só, na nossa casa de acolhida, onde tem uma recuperação de dependentes químicos, irmãos de rua, que têm dependência com álcool, com drogas, e que escolhem viver a palavra como um caminho de reencontrar-se, de encontrar-se com Deus, de cura mesmo. Então lá eles aprendem a meditar a palavra e através da palavra eles tiram um propósito para o dia. Só que algumas vezes esses irmãos saem da casa por N motivos. Infelizmente a maioria das vezes é porque eles acham que agora já não tem mais problema nenhum. A gente fala que toma o chá de Jatobon, então fica ali 1 mês, 2 meses,
percebe que está passando aquela dependência mais forte da química, e aí acha que já está bom, que já pode voltar para casa e retornar para a vida. Então, infelizmente, é assim que a maioria sai e a maioria cai por causa disso, porque não fizeram o caminho por completo e acabam tendo recaídas mais tarde. Bom, um desses que saiu da casa volta para a realidade dele, da rua, das coisas, e infelizmente começa aí os problemas, né? As pessoas começam a procurar aquele que ele já sabe que já andou pelo caminho do crime, o crime começa a procurá-lo para que pudesse voltar. E um desses, que era ladrão, foi convidado por outro amigo dele, né? A voltar a roubar. Só que ele tinha que roubar, mas ele falou assim, olha, eu não posso sair para nada para fazer isso daí se nós não rezarmos, se a gente não tirar a palavra de Deus, porque eu não sei se Deus quer. E aí o que aconteceu? Ele pegou a palavra de Deus e abriu para pedir a Deus a bênção para que possa exercer o trabalho dele, que é roubar. E quando ele abriu, a palavra caiu justamente em Efésios, capítulo 4, versículo 22, que diz assim: não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar. Antes, trabalhe seriamente para realizar o bem com as suas próprias mãos. Olha só, ele tomou um impacto diante dessa palavra e falou, nós não podemos roubar. A palavra de Deus está dizendo que quem roubava não volte a roubar, eu não posso voltar, falou para o outro. E você também não pode, agora se você for roubar vai dar problema para você. E eles foram na casa Restaure-me, que é uma casa que a gente tem no Brás, para falar da experiência que eles viveram da palavra e que queriam sair daquela vida de crime e de vício novamente. Para entender que a palavra, né, esse exemplo que é extraordinário, para entender realmente a palavra é luz para os nossos passos. Ela é a fonte para a qual nós entendemos o que Deus quer e fazemos essa comunhão de vontades. Por isso, tem tantas coisas para decidir na nossa vida, tantos caminhos a percorrer. Pegue a palavra de Deus. Talvez numa dessas meditações que a gente está fazendo junto, Deus já vai te falando, já está te colocando. Isso significa uma luz. E você precisa, entendendo essa vontade, se unir a ela. E aí nós vivemos uma experiência que é maravilhosa, que é a experiência de unir a nossa vontade à vontade de Deus. Muita gente acha que isso é um caminho dolorido, difícil. Não, é o contrário, meus caros. Geralmente é um caminho muito gratificante. Difícil às vezes de colocar em prática, sem dúvida, mas quando você faz, não é somente uma coisa de sentimentos, parece que tem algo interior, é como a alma descobre uma alegria, né? E as alegrias espirituais da alma, da interioridade, elas são muito, muito maiores do que as alegrias dos sentimentos. Por isso, faça sempre essa experiência. Você vai perceber o quanto isso é bom, que nós possamos constantemente nos unir à vontade de Deus. Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.